Então, pessoal, boa noite, né, mais uma vez. A gente inicia hoje mais um quadro, que é o Bate-Papo GPEA. O Bate-Papo GPEA é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Educação Ativa, que foi criado em 2019, sobre a coordenação da professora doutora Ivoneide Mendes. O nosso grupo ele possui as seguintes linhas de pesquisa: ensino de ciências, tecnologias na educação e metodologias ativas. Ele tem como objetivo investigar as metodologias que possam trazer inovações ao processo de ensino e aprendizagem de ciências, assim como apoio das tecnologias da informação e da comunicação TIC nesse período, nesse processo. Temos como membros docentes professora doutora Ivoneide Mendes, professora doutora Kátia Freitas e o professor doutor Marcelo Brito Carneiro Leão. Os membros discentes, nós temos os alunos de doutorado Rodrigo Cirilo, Silvia Cardoso e Tereza Renault, nossa convidada de hoje. Os mestrandos, Belchior Júnior e Volney Cosme. Pesquisadores, a professora mestra Viviane Barbosa. Da graduação, nós temos Rayane Lima, Evelyn Teixeira. E como membros externos, nós temos Daniele Andrade e Mayara Freitas. Hoje a gente vai receber no nosso bate-papo a professora Tereza Renault, que nosso colega Volney vai fazer a apresentação dela. Boa noite a todos, novamente. Tereza Renault é professora do curso de administração da UASH, né, daqui da Rural, mestre em ciência da informação, né, pela Universidade Federal da Paraíba, atua como pesquisadora do grupo de pesquisa do CNPq Informação, Aprendizagem e Conhecimento, da UFFPB, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em das Ciências e Matemática da Rural, daqui de Pernambuco, desenvolvendo um estudo na área de ensino da matemática aplicada à administração, usando o Role-Play Game, o RPG, como estratégia de ensino a partir dos princípios da teoria da flexibilidade cognitiva. E participa também do nosso grupo de pesquisa, né, em educação ativa. Bom, Tereza, né, boa noite novamente, tá? Eu queria agradecer pela sua presença e desejar para você uma ótima palestra. Obrigada pela apresentação, Volney, né? E agradecer a Ivoneide pelo convite, né? Agradecer também por estar participando do grupo de pesquisa em educação ativa. E esse momento é um momento que eu considero muito importante, porque é um momento que a gente acaba compartilhando conhecimento, trocando conhecimento. Eu acho que quem está aqui interessado no tema vai fazer parte desse bate-papo e a gente vai trocar as experiências, né? Então, eu vou trazer um pouco do que eu tenho estudado, né, sobre jogos, né, sobre a metodologia imersiva, né, e, enfim, o que eu venho desenvolvendo e trazer para vocês hoje, né, um pouco de tudo sobre essa pesquisa que tem sido pontuada, especialmente no ensino superior, né? O RPG ele tem sido adotado, em especial, no ensino médio, né? A gente tem visto muito no ensino médio, no ensino das ciências, no ensino superior, mas em alguns cursos a gente sente muita falta dessas metodologias, especialmente quando se trata de jogos, né, implementados no ensino superior. Então, para a minha surpresa, né, em meus estudos, eu tenho visto isso e tenho identificado muitos motivos pelos quais os professores não têm adotado essas metodologias, né? Então, tenho feito muitas descobertas e eu espero contribuir com a academia, né, com esses estudos que eu tenho realizado. Bom, apesar de ser um bate-papo, né, hoje, eu elaborei um material, né, eu elaborei uns slides para que eu possa me guiar e a gente ter alguma coisa para visualizar e conduzir o bate-papo, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês o material que eu produzi e aí a gente acho que vai ser feito os questionamentos depois, então eu vou falar, depois vocês anotam, né? Depois a gente troca
né, as experiências posteriormente, quando eu terminar. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho. Estão conseguindo visualizar? Estamos, professora. Tá sim, Teresa. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar em RPG, né? Acho que a grande maioria que está aqui deve já ter ouvido falar do RPG, né? O Role Play Game, né? Mas hoje eu vou falar do RPG pedagógico, né? O RPG é um jogo, tá? E eu vou conduzir o meu bate-papo da seguinte forma. Eu vou falar do RPG enquanto metodologia, então eu vou localizar ele na metodologia, certo? Depois, eu vou localizar ele enquanto estratégia de ensino, porque ele é um jogo, tá? Para depois, né, vou contar um pouco da história do RPG, né, para adentrar no RPG pedagógico, né, e falar para vocês um pouco da aplicação do RPG em sala de aula, ok? Então, vamos lá. O RPG, ele, na perspectiva metodológica, né, o RPG, ele faz parte da metodologia imersiva, tá? Esse termo que eu estou utilizando, metodologia imersiva, é um termo que eu senti uma certa dificuldade de encontrar, né? Então, quando eu localizei esse termo metodologia imersiva, foi através de duas autoras, né? A Filatro e a Cavalcante, que ela fala sobre algumas metodologias. Uhum. E eu encontrei muita coisa sobre aprendizagem imersiva, né? E especialmente quando se fala em aprendizagem imersiva, se fala na aprendizagem imersiva relacionada a jogos eletrônicos, né? Mas também, depois que eu aprofundei meus estudos, eu encontrei outros autores que falam na imersão também em jogos que não são imersivos, né? Então, sobre a metodologia imersiva, que é um conjunto de técnicas, de recursos, de estratégias, né, que envolve, né, a experiência que está contextualizada, né, nesse processo de investigação e engajamento. Então, quando a gente fala em imersão, a gente vai falar em imersão, né, no sentido de sair de onde se está e imergir em algum lugar, né, em algum ambiente, né, por algum motivo, por alguma razão, você está você se projeta em um outro, né, em um outro lugar. Então, seria você aprender, você se engajar através, né, de um outro ambiente, seja ele virtual ou não, tá? Então, a partir dos recursos, das estratégias que vão sendo adotadas, a gente vai identificar o RPG, né, como sendo uma metodologia imersiva, tá? Sobre a experiência imersiva, os autores Sherman e Crime, eles falam na experiência em dois aspectos, no mental e no físico. Então, quando a gente fala em imersão, a gente está falando num estado em que a gente se encontra num estado psicológico, né? E vai adentrar nesse universo, né? Através das mídias digitais ou não. E aí ele cita livros e jogos de tabuleiro, né? Então, ele cita só esses dois, mas esses dois eles são bem amplos. Quando a gente vai adentrar no mundo dos jogos de tabuleiros, por exemplo, ou até mesmo no RPG, que é um livro-texto, onde você vai lendo e vai reproduzindo algumas situações, né, que vão dar início ao jogo, então você vai imergindo e vai vivendo situações, né, que psicologicamente você adentrou e
não sentiu que estava naquele ambiente, né, e foi, né, sendo estimulado por algum motivo. E física também, né? Então, é um estado provocado por estímulos sensório-motores, né, que vai criar a impressão do contato físico promovido pelo uso de tecnologia. Então, eu lembro dessa questão sensório-motores, que eu passei por uma experiência dessa com aquele óculos de realidade virtual, né? Então, eu usei aquele óculos em um museu para conhecer a história de um país onde eu estava. Então, eu aprendi a história daquele país, e eu lembro que eu tinha alguns sentimentos, eu era provocada por aquelas imagens que eu via, e eu estava aprendendo por aquela imersão, né? Então, esse é um exemplo do que a gente pode configurar como uma experiência, né? Um estímulo sensório-motor, né? E outras realidades virtuais, outros jogos que eu posso estar vivenciando, né, nessa perspectiva. Bom, na perspectiva do jogo, do RPG propriamente dito, né, o jogo virou aula, né? Então, quantas vezes a gente não viu o jogo em sala de aula, né? Principalmente nas idades iniciais, né? O material, né, dourado, né? Você traz dados para a sala de aula, né? Então você vai trazendo aqueles jogos para a sala de aula com o intuito de ensinar e, consequentemente, né, daqueles estudantes aprenderem. Mas, à medida que o tempo vai passando, o que é que se percebe em sala de aula? Que o jogo vai perdendo espaço. E quando a gente chega no ensino superior, a gente não vê o jogo como via antes, né? E parece que ele perde a graça, parece que a questão lúdica não existe mais, parece que os adultos estão mais sérios, né? E o jogo perde o sentido para o ensino superior. Então, assim, o resgate do jogo para a sala de aula é super importante. Em administração, por exemplo, a gente trabalha, né, com jogos. A gente tem uma disciplina de jogos, né? Em várias matrizes curriculares, por exemplo, a gente tem simulação de jogos, onde a gente simula, né, uma empresa, onde as empresas elas concorrem entre si, né? Então, assim, o jogo em sala de aula, ele é muito importante para que haja essa imersão e traga de volta, né, faça esse resgate de toda aquela trajetória que o estudante carrega consigo, né? Porque perdeu-se, né? De repente você não tem mais, né, aquele momento em sala de aula. Então, o jogo ele se volta à combinação de uma narração ou a simulação em prol do desenvolvimento de competência dos estudantes, combinados a elementos lúdicos. Então, isso é muito importante, né? Então, fazer esse resgate. Então, e o jogo virou aula, né? Então, quando o jogo vira aula, ele tem algumas características, né? Em minha pesquisa, abrindo um parênteses, eu acho que acontece com todo mundo. A gente conhece alguns livros que dão aquele start nos estudos. E eu conheci um livro, né, de Cleófase Soares, que é uma coletânea de artigos falando só sobre jogos. E esse livro ele foi muito importante para mim, para eu poder conhecer um pouco de jogos, para poder falar sobre o RPG e compreender melhor a minha estratégia de ensino. Então, eu identifiquei, por exemplo, que existe um jogo educacional formal, mas que também existe um jogo educacional informal, que é aquele jogo que ele ensina,
e, consequentemente, vai existir aprendizagem, mas ele não está com o intuito de ensinar, né? Quer ver um exemplo disso? O dominó. Quando a criança joga dominó, ela vai ter que aprender a somar, né? Para poder fazer os encaixes. Né? Então, quando você, informalmente, você está jogando com aquela criança, ela está aprendendo, né? Mas ele não está formatado, ele não está estruturado para estar em sala de aula ainda, a não ser que o professor ele trabalhe com aquele tipo de jogo para relacionar o seu conteúdo. Então, no jogo educacional formal, isso acontece de forma diferente. Ele vai estar estruturado, né? Então, seja através do jogo didático ou do jogo pedagógico. Poxa, complicou mais ainda. E qual a diferença do jogo didático para o jogo pedagógico? Né? Existe uma nuance, né? Existe um detalhe, né? E que a gente precisa conhecer para a gente poder aplicar esse jogo, saber o que a gente está fazendo com essa estratégia tão importante em sala de aula. Né? Então, o jogo didático é aquele jogo que ele já está estruturado. Eu trago o jogo para a sala de aula e vou relacionar com o conteúdo que eu tenho. Então, eu vou trabalhar, algum conteúdo de geografia, por exemplo. Né? Então, eu tenho o O. Né? Quem não sabe como é que o O se estrutura, mas é um jogo de estratégia, um jogo que tem, né, os países, alguns continentes, então você vai trabalhar ali. Então, você pega seu conteúdo enquanto professor e você vai trabalhar aquilo ali. Né? Então, na minha área, por exemplo, o planejamento estratégico, eu posso estar trabalhando planejamento estratégico no UO, enfim, né? Vários conteúdos podem ser trabalhados com alguns jogos que já estão estruturados. E eu vou pegar meu conteúdo e estruturar, né, a partir do que eu já tenho enquanto jogo. No jogo pedagógico, já é mais diferente, né? Do jogo didático, certo? O jogo pedagógico, eu vou trabalhar com o grau de ineditismo, né? Eu vou trabalhar com habilidades cognitivas. E nessa perspectiva está o RPG, os jogos simulados, o júri, a simulação de júri. Eu acho que alguém já trabalhou com simulação de júri. Né? Então, é um jogo que você vai estruturar, porque você pode adaptar várias situações, né? E isso envolve, né, é importante dizer, que vai envolver não só a habilidade cognitiva do estudante, mas também do professor. Porque o professor ele vai ter que se debruçar para trabalhar o jogo, para montar o jogo, né? Para saber o que ele vai fazer com aquele jogo. Né? No RPG, você pode até pegar um jogo, né? Um sistema já, entre aspas, pronto, mas você vai ter que adaptar a sua realidade. Né? Algumas pessoas, né, eu já ouvi falar, quando eu digo que estou trabalhando com RPG, que RPG é um jogo de nerd. Né? Por quê? Porque você trabalha com habilidades cognitivas. Né? Você é obrigado, enquanto sala de aula, por exemplo, esquecendo o jogo RPG, quando você vem para a sala de aula, você tem que trabalhar com interdisciplinaridade. Então, é impossível você não trabalhar com aspecto cognitivo, né? com o desenvolvimento, né, de estratégias, da criatividade, certo? Então, a gente tem essa classificação aí. Jogo educacional formal, né, que aí você vai ter o jogo didático e o jogo pedagógico. O jogo didático ele já vai estar estruturado, e você vai adaptar, né, seu conteúdo a esse jogo. E o jogo pedagógico, ele é um jogo que você vai, né, adaptar à sua situação, você vai transformar, você vai criar situações para relacionar aquilo que você tem em sala de aula. Então, o RPG, ele é um jogo pedagógico, né? Por isso que tudo que a gente encontra sobre RPG, quando eu fui classificar,
eu fui classificar e fui saber por que ele era um jogo pedagógico e não didático, certo? E aí eu encontrei a resposta. Então, o RPG é um jogo pedagógico. Então, eu trouxe aí 2 imagens, né, do RPG, é o RPG de mesa, né? Existem vários tipos de RPG, vou mostrar alguns para vocês. E aqui o War, que é um jogo didático, que eu também apresentei para vocês. Bom, a proposta do RPG. Né? Então, o RPG enquanto jogo. Não estou falando ainda do RPG pedagógico, apesar de já ter falado sobre ele. Tá? Então, a proposta do RPG é que o RPG é um jogo de construção de cenários, é um jogo de interpretação, é um jogo de criatividade, né? É um jogo de advindas de situações com bases históricas, dramáticas ou cômicas, né? Levam os jogadores a viver aventuras por horas, dias ou meses. Né? É uma imersão que dependerá da criatividade e disponibilidade dos jogadores em contar histórias guiadas pela narrativa do mestre. Né? Então, o mestre, ele é uma pessoa que domina o sistema do jogo, que vai dar o norte às situações, certo? E ele precisa conhecer bem do sistema, do jogo, da história que ele está narrando, né? Mas o jogo, ele precisa ser narrado com a contribuição dos jogadores, ou seja, dos personagens que são criados. E quando eu digo que ele pode ser vivido por horas, dias ou meses, é porque tem pessoas, para vocês terem ideia, que se reúnem toda semana, né? O marido de uma amiga minha, por exemplo, quando eu estava conversando com ela, que a princípio eu ia adotar, eu ia desenvolver o trabalho com ela, ela disse, eu nem sabia, meu marido joga com uma turma toda semana, RPG. Faz meses que ele joga, né, uma campanha. Né? Então, uma campanha é aquela narração, né, aquela história, e faz meses que ele joga. Então, assim, depende muito do grupo. Tem RPG que pode durar horas, outros dias, outros meses, porque depende muito do grupo, do interesse do grupo, né? Então, por aí vai, certo? Bom, a história do RPG. O RPG ele surgiu em 1974, o primeiro RPG foi o Dungeons and Dragons, né, que é o mais famoso, tem várias versões, até hoje eu nem sei em quanto está mais a última versão, né, então surgiu de 2 designers, né, de jogos, e ele, ao invés de manipular um exército, passou a manipular um jogador, certo? Em 1977, né, como RPG é um sistema, é um jogo muito dinâmico, e você vai jogando, e não tinha meio que as regras eram muito flexíveis, até demais, então, em 1977 foi criado os grupos, né, um sistema universal para que o RPG ele tivesse uma base, tá? Em 1981, foi criado o Champions, que foi o primeiro sistema de RPG a usar dados de 6 lados, e depois daí os dados realmente eles vieram para ficar. Né? Em 1991, o Brasil também deu o seu ar da graça, criando o primeiro RPG escrito por brasileiros. Atualmente, se vocês quiserem consultar, existe o projeto Tagmar, tem muita coisa lá, inclusive tem um último RPG, eu dei uma olhada antes de falar com vocês, agora, 2021, né? Ele foi idealizado por um fã, e tem muita coisa lá, inclusive que pode ser aplicada em sala de aula, tá, gente? E em 97, aí sim, o RPG ele começa a ser colocado em sala de aula. Né? Então, a primeira tese que fala sobre o RPG, né, é de Sônia Rodrigues, né, e vem também os simpósios, acompanhados de simpósios sobre RPGs. Né, chamará a atenção do RPG pedagógico como estratégia de ensino. Né?
Bom, aqui existem alguns tipos de RPG. Como eu falei para vocês, o RPG é um jogo, então, para você buscar informação sobre RPG, existe muita coisa na academia, muita coisa científica, mas existe muita coisa assim, do jogo em si. Então, você, quando vai trazer alguma coisa para a ciência, para trabalhar em sala de aula, quando você menos espera ter uma coisa nova. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você não consegue dar conta, né? Você tem que fazer um filtro muito grande e decidir o que é que você quer, sabe? Porque senão você enlouquece. É muita coisa, ele é muito versátil, tá? O Dormas, em 2006, ele classificou esses 4 jogos aqui. O live action, né, o LARP, que é uma encenação de pessoas, como se fosse um teatro mesmo, só que ele parte do princípio do RPG, né, que é o RPG de mesa, que é o mais antigo que existe. Então, é o lápis e papel, né, um livro-texto, em que você vai narrando, as pessoas vão jogando com você, né, ao redor de uma mesa, né, e você faz uso dos dados, tem os personagens, tem as habilidades, e você vai marcando lá, né? É aquele RPG que a gente pode chamar de raiz, tá? O multiplayer, que é um jogo, existem vários jogadores, eles podem interagir entre si nessa modalidade, tá? E ele é jogado pela internet. E o eletrônico solo, né? Que foi uma evolução do RPG de mesa, tá? E ele é jogado com auxílio do computador, levando a interface do jogo por texto. Então, nesse caso aí, nessa pandemia, por exemplo, né, quem jogava o RPG na casa de um e de outro, passou a jogar o RPG eletrônico solo, né, porque realmente precisou do apoio da internet para poder desenvolver, né, os jogos de RPG. E aí eu captei, existem muitos outros tipos, né? E eu nem conhecia, né? Existe o RPG jogado por e-mail, que você recebe as mensagens e vai estruturando. O RPG by fórum, que você é parte do mesmo princípio do e-mail, só que ele tem uma história bem maior, tá? E o RPG online, né, que é um software que é jogado com mensagens instantâneas, só que você usa esse software aí, né, e é a forma de reunir os amigos, né, é o mais conhecido, é esse aí, o RPG, tá? Então, gente, é uma imensidão de RPGs, assim, e eu acho que, assim, para trabalhar em sala de aula, ele é muito versátil, né? O RPG tem muita coisa que pode ser adaptado a várias situações. Aqui eu coloquei algumas imagens dos tipos de RPG, então live action que eu passei para vocês, que é justamente os jogos com simulação, tipo um teatro, né? Que as pessoas saem mesmo, se vestem e vão para fazer simulações, né? Existe a narração, tudo como se fosse o RPG de mesa, só que em algum ambiente. Né? O RPG de mesa, né? Reunidos. O eletrônico solo tem um livro-texto, tem todos os direcionamentos. O multiplayer, né? Que você joga em grande quantidade, né? Pessoas, é um jogo eletrônico. E o aventura solo, né? Que é um áudio, você vai escutando e vai jogando, você joga sozinho, né? Aí você vai jogando com as pessoas, que é um livro-texto. Tá? Bom, o que é que fica, né? O que é que Dormas diz? Que não importa o tipo de jogo, né? Que você, assim, aliás, as ferramentas, né? Como é que você vai estar jogando, né? A natureza do RPG vai ser sempre a mesma. Então, os princípios do RPG que você está utilizando vão ser os mesmos. Então, você vai estar utilizando o quê? Você vai estar utilizando a criatividade, você vai estar
utilizando seu processo cognitivo para vivenciar situações, você está imergindo, né, em ambientes, né, diferenciados, você vai sair de onde você está para entrar em outro lugar, você vai trabalhar as questões psicológicas suas desse processo cognitivo, né? Que leva você a esses outros ambientes, enfim. Então, ele diz que é desnecessário dizer que as diferenças de meios não afetam a natureza dos jogos RPG. Os 4 tipos de jogos estão relacionados, né? Porque ele fala lá nos primeiros 4 tipos de jogos, tá? Bom, e aí a gente tem o quê? O RPG pedagógico. Então, a gente já viu que surgiu o RPG pedagógico, né? E ele começou a ganhar força, ele foi trazido para a sala de aula, e a partir de então a gente começou a trabalhar essa estratégia, né? A identificar o RPG como uma estratégia de ensino. Opa, isso aqui dá para a gente adaptar, né, a várias situações na perspectiva de ensino. Então, ensinar jogando, né, assim como outras possibilidades que a gente identifica, né, enquanto jogo pedagógico, certo? Mas para jogar o RPG pedagógico, eu acho que a gente tem alguns critérios, vamos chamar assim, né? Primeiro, eu acho que, particularmente, eu acho que o professor, não é que ele tem que morrer de amores por jogos, tá? Mas eu acho que ele precisa ter um professor que quer fazer a diferença em sala de aula. Ele precisa ser um professor que queira inovar, né? Ah, Teresa, mas o que é inovação? Né? Para você, tudo se transforma no todo, né? Eu já escutei muito, né, isso. Não existe nada novo. Ora, existe sim, né? Ou eu vou inovar, né? A inovação vai ser disruptiva ou ela vai ser incremental. Né? Então, se eu sou aquele professor que nunca adotou o RPG em sala de aula, então essa inovação nas minhas metodologias adotadas em sala de aula, ela vai ser completamente disruptiva, porque eu vou estar me reinventando em sala de aula, eu vou estar inovando em sala de aula. Ah, ela vai se incrementar, ela vai se incrementar, porque eu já utilizo alguns jogos, eu já faço algumas coisas desse tipo, ou outros tipos de metodologias ativas, né, que eu tenho colocado em sala de aula. Então, eu preciso não morrer de amores por jogos, mas eu preciso querer fazer a diferença em sala de aula, trazer algo novo em sala de aula, né, para a sala de aula. E depois disso, né, eu acho que essa é a principal motivação, eu preciso jogar RPG, né? Então, eu acho que nessa pandemia, quem está pesquisando, quem pegou esses 2 anos, né, quase 2 anos de pandemia, teve que se reinventar. Né? Quem trabalhou com pessoas, que foi para a sala de aula, teve que reinventar. Então, quem ia aplicar, como eu, o RPG presencial, teve que, né, migrar para o RPG, né, eletrônico. Né? Teve que adaptar toda a situação. Então, se eu tinha jogado RPG, né, de mesa com pessoas, né, viabilizando um RPG em sala de aula presencial, eu vou ter que adaptar, né, eu tive que adaptar para o RPG eletrônico. Então, como é que eu vou fazer aqui? Né? Então, eu tenho que jogar o RPG para saber como é que ele funciona para poder adotar. Ah, eu gostei do jogo, acho interessante, acho que dá para o meu componente curricular. Ah, eu acho que tem nada a ver. Né? Gostei do jogo, vou continuar jogando, mas eu não acho legal, acho que não é o caso. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se fazer um pouco assim, tem que fazer essas perguntas, esses questionamentos para a gente estar com RPG em sala de aula, sabe? Não só esse, né? Outras metodologias, mas o RPG especialmente. O RPG é difícil? Não, não é difícil. Eu acho que se você adota um sistema simples, se você constrói um sistema simples, você não se complica. Né? Eu acho que toda metodologia, toda estratégia de ensino,
ela funciona assim. Então, no caso do RPG, assim, a primeira vez que eu joguei o RPG pedagógico já joguei descomplicado. Então, eu já tive, né, já fui bem recebida, né? Foi numa oficina no Cecine. Então, para mim, foi tranquilo. Ficou algumas coisas no ar? Ficou. Mas eu digo, aqui eu vou descomplicar, aqui eu vou descomplicar e aqui eu vou descomplicar. Porque a gente não pode complicar o jogo em sala de aula. Né? Então, eu acho que uma dica que eu dou para quem quer trabalhar com RPG é descomplicar o RPG. Porque quem joga RPG raiz mesmo sabe como o processo ele é complexo. Né? Você tem modificadores, você tem uma série de coisas que, né, as habilidades assim, que tem que ter, né, porque a gente tem que jogar com as habilidades, mas tem umas questões aí bem surreais, então não pode complicar muito, porque senão eu acho que tanto o professor como o aluno perdem o interesse, tá? Bom, mas tudo bem, decidi, né, aplicar o RPG em sala de aula. Que elementos, né? Quais são os elementos da aplicação do RPG? Então, eu escrevi para vocês um passo a passo, assim, bem básico, só para que a gente possa se localizar, para saber como é que a gente pode estar aplicando esse RPG em sala de aula. Então, primeiro ponto, né, que a gente pode chamar de etapa, né, é o planejamento. Né? Então, o momento de planejar o jogo, os objetivos da estratégia de ensino. Então, o planejamento envolve jogar o RPG, saber se o RPG é viável para os meus alunos. Né? O RPG, ele trabalha com as habilidades cognitivas dos alunos, mas eu tenho alunos e alunos, eu tenho turmas e turmas, então eu vejo que aquela turma não é uma turma interessada, não é uma turma que vai comprar a ideia do RPG. Não sei se é interessante. Você tem que ter essa sensibilidade enquanto professor para saber se aquela estratégia de ensino é adequada ou não. Digo isso porque na aplicação dos jogos eu descartei algumas tentativas de turma que eu vi que não ia fluir. Né? Eu vi que não ia fluir. Né? O jogo, por si só, né? Não estou lembrada agora o autor, mas eu falo sobre isso, que o jogo ele é voluntário. Você joga se você tiver com vontade, se você tiver motivos para jogar, se você quer realmente gostar e quiser. Se isso não tiver, não força. Olha, é uma atividade, vai valer ponto e todo mundo tem que participar. Não funciona, né? Não funciona. Então, o momento de planejar, eu acho que envolve isso também. Né? Então, quais os objetivos dessa estratégia? É fazer com que os meus alunos aprendam aquele conteúdo, revisem aquele conteúdo, né? Revisitem o que eles já viram no passado para fazer conexão com o conteúdo do próximo semestre, né? Trabalhar uma interdisciplinaridade, tenho que definir. As condições. Eu tenho que conhecer o espaço. Se ele é virtual, né? Se ele é físico, né? O número de alunos, porque, veja, se eu tenho 20 alunos e eu tenho 4 personagens, então cada personagem vai ter 5, um grupo, né? Vai ter 4 grupos com 5 alunos. Né? E aí eu vou ter que ver como é que eles vão se reunir em grupos e vão decidir o que aquele personagem ele vai falar, como é que ele vai se posicionar diante das situações que vão ser expostas pelo mestre, tá? O tempo. Então, conhecer o tempo que eu tenho disponível do planejamento de aula. Eu tenho que reservar 3 aulas, 2 aulas, né? De quanto tempo? Né? Então, eu tenho que ver que tempo é esse que eu tenho disponível. Né? O primeiro, só para explicar como o sistema funciona, né? E saber se realmente os alunos vão comprar a ideia. Né? E as outras aulas, eu posso dividir. Começar a jogar nessa aula, dar um tempo, de repente, para eles fazerem uma pesquisa, posso até envolver isso, e na outra aula eles
a gente conclui o jogo, né? Os personagens, né? Importante que trabalhe bem os personagens, que eles... Eu acho que essa questão do personagem é muito interessante, né? Só para vocês terem uma ideia, quando eu digo eu tenho que jogar RPG, e aí eu participei de um RPG virtual, com pessoas assim, de variadas idades, bem interessante, o RPG. E era um sistema que a moça que estava testando esse sistema dela, né? Muito legal a moça, mas eram jovens, assim, meninos assim, de 18 anos, tinha de 20 e pouco, e a linguagem deles foi muito interessante, uma experiência única, né? Mas eu achei interessante que dias antes ela mandou uma mensagem para mim, ela disse: Tereza, eu quero que você descreva o seu personagem, quem é você, quais as suas angústias, o que é que você fazia quando era criança, no meu personagem. Então, eu incorporei aquele personagem de uma forma que eu vivi aquele personagem. Então, quando eu cheguei para jogar, eu era aquele personagem. Gente, eu era aquela personagem, né, que era uma mulher, né? E tinha uma questão lá que eu era eu tinha um mistério, né, que eu trabalhei em empresas de armas e gostava de armas. Enfim, era uma viagem, né? Mas é importante que se trabalhe o personagem, né? E a ficha, né? Que aí você decide se você preenche a ficha com os estudantes, né? Ou você preenche antecipadamente e já entrega para eles tudo pronto, porque às vezes é uma confusão, né? Ah, o nome vai ser fulano, não, vai ser cicrano, aí fica a confusão deles, né? A habilidade aqui, as habilidades seria interessante que fossem habilidades construídas a partir, por exemplo, do plano de ensino de vocês, né? Daquilo que se quer trabalhar, enfim, são vocês que vão decidir, certo? Então, esses são os elementos, né, acho que relacionados às etapas, né, da aplicação, né, do jogo, certo? Aqui o exemplo de ficha de personagem, tem variadas fichas de personagens. Se vocês colocarem na internet, vocês vão descobrir imensas, ou uma variedade enorme de fichas de personagem, nome, profissão, idade, força, habilidades, instrumentos. Então, a ficha está muito relacionada com o sistema de jogo que você construiu ou que você vai adotar a partir de um sistema que você identificou como adequado para o seu conteúdo, tá? Bom, falar um pouquinho do resumo do sistema. Não sei se eu estou indo muito rápido, mas depois vocês me questionam, né, se eu passei alguma coisa batida. Bom, o primeiro ponto do sistema é a construção da história, do cenário, né? Então, a história, ela precisa ser construída com base... se alguém for criar, né? Então, é uma história que precisa ter os personagens envolvidos, né? O mestre é aquela pessoa que pode ser o professor, um aluno que entenda do jogo de RPG, mas é importante que seja o professor, porque ele vai fazer as conexões com o conteúdo em sala de aula, certo? A construção dos cenários, você pode dividir em vários cenários para você estar trabalhando e fechar esses ciclos de cenários, certo? O personagem, como eu já falei, né, é importante que descreva esse personagem de forma muito esmiuçada para que o aluno ele incorpore o personagem, descreva as características físicas, inclusive, para que ele possa realmente se conectar com esse personagem. A ficha, que vai possuir atributo, destreza, que vai ser um valor que você vai dar. Então, por exemplo, se eu dou 9, né, de valor, eu vou estar distribuindo em habilidades que vai de 1 a 3. Vou só voltar aqui, ó, de 1 a 3. Então, se eu tenho uma habilidade, por exemplo, eu vou trabalhar um gestor ambiental, né?
E aí, esse gestor ambiental, né, Francisco, o nome dele é Francisco, ele é um gestor ambiental e ele tem uma habilidade. Qual a habilidade dele? A habilidade dele vai estar voltada para uma questão ambiental, certo? Então, essa primeira habilidade dele vale 3. Então, ele tem uma habilidade muito alta, né, nesse sentido. E a segunda habilidade dele já não é muito, né, ele não tem habilidade muito forte, muito grande. Então, é o nível 2. E a menor habilidade, 1. Então, ele vai distribuir esses 9 pontos da força, né, nesses níveis aí, tá? Os dados, ele pode ser físico ou virtual. E aí, se você colocar na internet, por exemplo, o físico vai ter vários dados, né? Aqui eu coloquei vários dados virtuais. Aqui 2D6, que como ele é utilizado, né, no RPG. Então, é 2D6 que ele é utilizado no RPG. Né? Ele é identificado por essa forma de escrever, certo? Ou físico. Você pode ter aquele dado de 8 lados, ou dois dados de 6, ou 3 dados de 6 lados. Se for 3 dados de 6 lados, você vai colocar 3D6, por exemplo. E o nível de dificuldade, que é o que você vai estar trabalhando, né, quando eles dizem que vão estar utilizando as dificuldades, né, que é justamente quando você rola os dados e trabalha as habilidades dos estudantes, porque eles vão propor alguma situação baseado naquilo que o mestre está colocando a partir do cenário que foi criado, certo? Então, essas habilidades aí está condicionada a também criação de uma situação que ele pode apresentar. Então, ele pode dizer, existiu uma queimada, mas essa queimada eu soube que foi provocada por um cigarro que foi jogado de um trabalhador que estava cortando cana, tal, e tal, e tal, e tal. Então, eu tenho aqui algumas habilidade de bombeiro, de apagar fogo, alguma coisa. Vamos jogar os dados para ver se você pode superar, e você cria uma situação e aí você joga os dados para saber se é possível ou não superar aquela dificuldade. Se não for, outra pessoa vem e propõe alguma coisa do tipo, né? E aí você vai discorrendo, né, sobre aquele assunto, né, e colocando algumas situações que sejam promovidas através do conteúdo que você vai estar dando em sala de aula. Certo? Bom, por fim, por que aplicar o RPG em sala de aula? Então, quais são as vantagens, de fato, de se aplicar o RPG em sala de aula? Então, eu coloquei aqui alguns pontos. Né? O estímulo da criatividade e pensamento crítico. Então, quando os alunos eles estão jogando RPG em sala de aula, eles precisam usar a criatividade. Primeiro, para criar as histórias, né, porque o mestre vai determinar alguma situação e o jogador ele pode criar outra que tire o mestre do eixo, certo? E enveredar para outro caminho, né? E trazer outra situação e levar o mestre a analisar alguma situação, né? O outro jogador também pode interferir, né, pensando, como assim? Você pode não estar certo, por isso, por isso, por isso, por isso. Né? Então, você quando joga o RPG, você está estimulando no estudante, né, essa criatividade e esse pensamento crítico constantemente. A simplificação do conteúdo estudado em sala de aula de forma prática. Então, você traz aquele conteúdo e aplica, né, através do jogo, em uma situação real. A imersão por meio do engajamento psicológico, estimulado pela narrativa de uma história. Então, você vai, né, criando uma situação, narrando o jogo, e aí aquele aluno que tem um conhecimento tácito, aquele conhecimento que ele possui nem sabe
né, nem imaginava que possuía, ele coloca para fora aquele conhecimento e dá margem a desenvolver outro tipo de conhecimento, né, e a aprendizagem passa a ser significativa, inclusive através de outro conhecimento que o outro personagem possa estar ali passando, né, para os alunos. Então, a aprendizagem, ela é, né, coletiva, né, que também promove a socialização dos estudantes. Então, aquele estudante que não é muito, né, social, quando ele faz essa imersão, que vai caracterizar uma imersão psicológica, ele passa a se socializar com os outros estudantes, mesmo sem querer. Quando ele viu, ele já está envolvido ali, trocando ideias e tendo que tomar decisão, né, a todo custo para se manter vivo, de repente, naquela história. Né? Então, são alguns pontos, né, que eu acho que é interessante para que você, enquanto professor, possa estar aplicando o RPG em sala de aula, tá? Aqui eu coloquei as referências e eu coloquei também alguns sites sobre RPG, eu posso estar disponibilizando para vocês depois esses sites. São poucos, né? Mas aqui vocês já vão, né, dando segmento a outros, né? Para que vocês tenham acesso ao RPG pedagógico, alguma coisa do RPG pedagógico, e possa dar sequência, né, às pesquisas de vocês, quem tiver interesse, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, ok? E aí eu aguardo os questionamentos de vocês em relação a tudo que eu falei, A ok? gente agradece, professora, a sua, né, apresentação. Vamos parar a gravação agora. E aí a gente vai, né, eu e Vônei, vamos começar a fazer as considerações do chat. Os participantes fiquem à vontade para participar, certo? Isso, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode colocar aqui no chat.